Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas informações do Flamengo. Pessoal, Globo Esporte 12/6. Tem a informação de Gerson, né, um traidor aí do Gerson, que vai se esconder lá na Rússia, vai mesmo sair do Flamengo, aceitou a proposta do Zenit. Tem a possível chegada de Garro, pessoal, tem Flamengo nas contratações. E lógico, tem o Mengão que chegou nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Agora bora pro conteúdo. Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar nesse Dia dos Namorados. Hoje tem Brasileirão ao vivo na Globo, São Paulo e Vasco, logo depois da novela Vale Tudo, para ver juntinho com seu amor. Daqui a pouco uma reportagem com a esposa do Felipe Coutinho, muitos anos de relacionamento e ainda super apaixonada. Para começar, notícias do Flamengo, que estreia segunda na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Esperance da Tunísia. O time chegou hoje mais cedo aos Estados Unidos. O Marcelo Correge acompanhou tudo de perto. Chega agora para contar pra gente como foi. Oi, Correge. Boa tarde para você, querido. Oi, Débora. Boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados no Globo Esporte. É isso, o time do Flamengo chegou aqui a Atlantic City, que fica no estádio de Nova Jersey, por volta das 8h30 da manhã, horário local, 9h30, horário de Brasília. Aí tem aquele desembaraço do Aeroporto Internacional de Atlantic City e uma hora depois o time já estava aqui nesse hotel onde vai ficar concentrado na fase inicial da Copa do Mundo de Clubes. Afinal de contas, o Flamengo enfrenta o Esperance e o Chelsea na Filadélfia, cidade, na Pensilvânia, que fica a mais ou menos uma hora de distância daqui. No desembarque, a gente viu o contato dos jogadores com 3 torcedores, fãs de futebol dos Estados Unidos, americanos, ali muito interessados em autógrafo: Alexandro, Danilo, De La Cruz, muitos jogadores interagindo com eles. O Jorginho, o Gerson passou discretamente por trás. Isso porque ontem, no embarque no Galeão, o Aeroflá foi negativo para o Gerson, que está em negociação com o Zenit da Rússia. Deve ser vendido depois da Copa do Mundo de Clubes por 25 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões de reais. Daqui a pouco, o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, vai dar uma entrevista coletiva e falar sobre esse assunto, Débora. Tá certo, Correge. Obrigada pelas informações. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, e mais 8 pessoas por fraude esportiva e estelionato. Bruno Henrique é acusado de forçar um cartão na partida contra o Santos no Brasileirão de 2023. O atacante foi punido com um amarelo e, na sequência, um cartão vermelho. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, responsável pela investigação, o jogador avisou para o irmão, Vander Pinto, que cometeria a infração. Vander, então, repassou a informação para outras pessoas, que também fizeram a mesma aposta. O Ministério Público se baseia nas trocas de mensagens obtidas nos telefones de Bruno Henrique e do irmão. Agora, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vai decidir se aceita ou não a denúncia. O caso também está no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que a princípio tinha arquivado o processo, mas o desarquivou diante dos novos elementos. O tribunal ouviu um depoimento de Bruno Henrique no final do mês passado. E agora, a Procuradoria do órgão tem 60 dias para decidir se apresenta ou não denúncia. Em nota, a defesa de Bruno Henrique chama a denúncia de aproveitadora, por ter sido oferecida na mesma data da divulgação da lista de inscritos na Copa do Mundo de Clubes. E ainda diz que as acusações serão refutadas imediatamente no processo. O Flamengo afirmou que não vai se pronunciar e que está com o foco na competição. O Botafogo estreia na... Agora vamos para os Estados Unidos. Olá, Marcelo Correge já está posicionado Atlantic City para falar sobre a chegada do Flamengo, que teve uma saída aqui do Brasil, meu amigo, bastante turbulenta, nesse caso envolvendo o Gerson, que está se despedindo. A repercussão por aí foi de apoio, de torcedor comemorando, ou teve cobrança por aí também? Boa tarde, prazer estar contigo no Taon. Oi, Vini, boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no Taon. Por aqui a repercussão, por enquanto, não existe em grande escala. Isso porque o Gerson, logo que chegou aqui no hotel, que fica atrás de mim, na cidade de Atlantic City, chegou muito discretamente, passando por trás de outros jogadores, entrando rapidamente para dentro do saguão do hotel.
sem interagir com os poucos torcedores que estavam aqui. Na verdade, 3 fãs de futebol americanos. Os torcedores brasileiros dessa região dos Estados Unidos, estado da Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, Nova York, né? Tem uma divisa quádrupla por aqui de estados da costa leste americana. Eles estavam lá no aeroporto de Atlantic City. A gente resolveu vir para cá, para a entrada do hotel em que o Flamengo vai ficar concentrado nesse início de Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Flamengo, lembrando, estreia no dia 16 contra o Esperance da Tunísia. Depois, no dia 20, joga contra o Chelsea, 2 partidas na Filadélfia, que fica no estado da Pensilvânia. A gente está no estado de Nova Jersey, mas distância de deslocamento basicamente 1h10 de carro daqui até o Lincoln Financial Field, estádio que vai receber essas partidas. Então, a gente viu o Gerson passando por aqui muito discretamente depois de um embarque turbulento no Brasil, no aeroporto do Galeão, a torcida protestando muito em relação a essa negociação que foi confirmada tanto pelo staff do Gerson quanto pela diretoria do Flamengo. 25 milhões de euros, venda para o Zenit da Rússia, isso dá, em valores atuais, aproximadamente 154 milhões de reais. Daqui a pouco, aqui no hotel onde o Flamengo está concentrado, em Atlantic City, a gente vai ter uma coletiva de imprensa do diretor de futebol, José Boto. Ele, inclusive, estava ali atrás agora há pouco, tá ali ainda. Eu estou até curioso para saber o que ele está conversando com os colegas da imprensa. Já já a gente vai saber oficialmente, de repente, aquela informação ali de bastidores, conversar um pouco com o diretor de futebol do Flamengo também, para entender quais foram os caminhos para essa negociação com o Zenit da Rússia, envolvendo o Gerson. E aí, depois dessa entrevista coletiva, o Flamengo almoça e vai para o treinamento na Universidade de Stockton, que fica a mais ou menos 20 minutos de distância de carro daqui de onde a gente fala agora, Vini. É isso, essa programação do Flamengo por hoje. Mas a repercussão do caso Gerson é para mais tarde. Valeu, esse o Marcelo Correge, coladinho. Eu quero saber também, hein, o que o José Boto está conversando e o que ele vai falar mais tarde nessa coletiva. O Flamengo deixou o Brasil com muito protesto e vai ter essa despedida do Gerson, que terá pelo menos mais 3 jogos se o Flamengo avançar. O torcedor vai ter o gostinho de ver o Coringa por mais algumas partidas. Vamos viajar nos Estados Unidos, mas continuar lá, porque Bruno Cortes já está posicionado aqui, ó, direto de Colômbia, sempre com um cenário um mais especial do que o outro, hein? Ontem mostrou ali uma universidade. Me conta onde você tá, me parece que é uma outra universidade também, talvez a fachada. E fala dessa goleada do Fluminense, que ainda não teve um... Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui com a ESPN trazendo as últimas informações do Mengão. Pessoal, tem Gerson, né? Traidor Gerson, né? O dinheiro pesou mais pro lado do Gerson, que vai lá para a Rússia ficar camuflado lá na Rússia, praticamente escondido, né? Tem Carrascal, tem Andreas Pereira. Pessoal, informações do Mengão também que já chegou nos Estados Unidos. Bora aqui pro conteúdo que tá bem legal, pessoal. Bora pro cortezinho. Tumultuada, protestos em relação à iminente saída do Gerson do Flamengo. A informação que a gente tem é que o Flamengo o Gerson já tem um acerto, o staff dele, com o Zenit da Rússia, e esse acerto, por enquanto, ainda não tem um contrato assinado. Isso vai ser assinado depois do Mundial de Clubes, se nada acontecer de diferente durante esse período. E aí o Zenit paga os 25 milhões de euros, a multa para ter o Gerson. E claro, a torcida do Flamengo muito insatisfeita, chamou o Gerson de traidor, notas falsas de R$3 com o rosto do Gerson, uma saída bastante tumultuada. Já a chegada aqui foi bem tranquila, apenas 3 americanos fãs de futebol que conhecem bastante o Flamengo, conhecem os jogadores do Flamengo, vieram aqui para pegar autógrafos, tirar fotos. Até existiu uma orientação da FIFA para que os jogadores do Flamengo chegassem por uma entrada alternativa, mas como estava tudo muito tranquilo, o Flamengo chegou pela porta da frente mesmo e chegou ao hotel onde vai ser a concentração do Flamengo aqui em Atlantic City para a estreia do Flamengo na próxima segunda-feira na Filadélfia contra o Esperance. O Flamengo chega com jogadores e também 3 toneladas de bagagens. Toda uma logística, muitos equipamentos. O Flamengo, por exemplo, vai ter que treinar com um novo jogo de uniformes para o treino na véspera do jogo, porque não pode ter patrocinador, então realmente tem toda essa logística envolvendo a chegada do Flamengo.
Os jogadores daqui a pouco almoçam aqui no hotel e depois tem uma entrevista coletiva do José Botto, o diretor de futebol do Flamengo. Vai falar sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre o Gerson. A gente vai trazer essa entrevista durante a programação da ESPN. A gente vai ouvir então o José Botto falando sobre o Gerson e também sobre outros assuntos relacionados ao Flamengo no Mundial de Clubes. Querendo ou não, hoje muita gente tem dúvidas sobre essa situação do Gerson e é para isso também que o Mendo Bidlovski estará lá para acompanhar tudo. Na atual passagem dele, o Coringa tem 141 jogos, 129 como titular, a minutagem aí de quase 80 minutos, né, quase jogos completos, com 11 gols e 23 assistências, conquistando nessa passagem atual 2 vezes o Carioca, a Copa do Brasil e a Supercopa. Lembrando que, obviamente, ele teve uma outra passagem que também foi multicampeão, inclusive, com a Libertadores. Deixa o Mendel aí com a gente pra gente, né, seguir nessa conversa. E acho que é uma véspera de Mundial, mas esse assunto Gerson acabou tomando conta também da despedida, não foi, Jailson? Sim, tomou completamente. A festa ali ficou, até eu penso assim, até em segundo plano. Em determinado momento ali, teve a festa e tudo mais, aquela euforia. E foi grande, né? Foi legal. Grande, mas acho que o protesto pro Gerson tomou proporções maiores. E que é um tipo de assunto que eu acho que o torcedor não estava esperando ter que lidar nesse momento, né, Marra? Não, né, assim, um jogador que renovou o contrato tem pouco tempo até, né? Uhum. Um jogador que Abril, eu acho. Não faz 2 meses. E a renovação de contrato, inclusive, é decisiva para a saída, né? Exato. Conta da multa, né? Exato. Sempre tem essa coisa, né? Às vezes o torcedor comemora a renovação de contrato, mas é sempre importante ler, fazer uma outra leitura de, assim, alterou a cláusula, porque isso pode ser um fator para a saída do jogador. Nesse caso e em outros casos, né? Que vai um conselho. Sempre que renovou o contrato, você, será que você é tão bom assim mesmo? Dá a sensação de que ele está preso até 2027, até 2028. Qual a manchete é essa? O contrato foi renovado até 2030. E aí Depende, se a multa é mais baixa, então você está liberado para sair quando você quiser, praticamente. Mas se você estiver mal, você está preso até 2030, né? Também. Mas isso é só um recado pro torcedor, né? Então, mas abala, né? Abala? Abala. A gente está falando de... Todas as vezes que a gente falava aqui das formações do Flamengo, das possíveis, a gente sempre tentava encaixar os outros jogadores. Jorginho, De La Cruz, até voltando no tempo. A gente sempre tentava encaixar os outros. Mas a gente não pensava em tirar o Gerson. Quem vai sair vai ser... chegou o Alan, quem vai sair? Não sei. Não é o Gerson. Quem vai sair se chegar não é o Gerson. Por quê? Porque o Gerson é muito fácil a adaptação em qualquer lugar. E é um jogador identificado, é um jogador vencedor, é um jogador titular de seleção brasileira. Agora até perdeu esse espaço. Capitão do time. Titular. Capitão do time. Pronto, obrigado. Você resumiu aqui 2 minutos do que eu estou falando. Obrigado. Mas é isso, né, assim. E aí é uma baixa muito grave. O direito dele de sair, de buscar um outro horizonte, um outro caminho e tal, isso é um direito dele. E está assinado em contrato, ok. A gente pode confabular aqui em relação à ausência dele no time e a distância em relação à seleção brasileira. Mas eu acho que tem um outro ponto. Mas são outros problemas. Mas eu acho que tem um outro ponto que aí também eu acho que entra a bronca da torcida do Flamengo. Por que tem essa bronca? Não é normal ter esse tipo de negociação? Mas eu acho que é pelo comportamento. Porque já é uma relação que está desgastada de outros momentos. O que ele fez que causou... Eu acho que não em campo, mas assim, da relação do pai, dele. Das declarações de outros dirigentes que expunham também essa questão da negociação. Então eu acho que nesse ponto, a torcida olha assim, não é que o cara... foi vendido porque era um negócio recusável. É porque já estava nessa chatura de negocia, não negocia, vai renovar, não vai renovar, e agora foi vendido. E aí o torcedor fica bolado. Senhor. Não? Você ia falar? É isso, né, assim. É que aí é uma relação que quem cuida da carreira dele é o pai. Mas é que pro torcedor, eu consigo, eu estava hoje lendo as reações dos torcedores, também. tirando os xingamentos, obviamente. Claro. Mas no sentido de assim, parecia que o cara estava fazendo um favor, assim, porque se ele tem uma relação com o pai, ele também pode falar pro pai, não tô a fim de... Pode fazer. Ele não é uma criança de 8 anos. Mas o que fez com que a torcida ficasse brava?
O que foi? Essa ideia de repente, ele ter renovado e ter forçado a multa mais baixa, Então, porque já previa uma saída, Então, é isso? exatamente, é esse o ponto para mim. Eu recebi algumas mensagens também de alguns torcedores do Flamengo e acho que a principal questão de revolta da torcida é que, na teoria, já tinha esse interesse antigo e que a renovação, depois de lá perturbarem, né, de entrar, né, o Marcão falar para a diretoria do Flamengo que a renovação está desvalorizada, o jogador, um dos menores salários e tudo mais, de entrar nessa questão com a diretoria de que já tinha esse interesse e ele diminuiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros a multa, justamente porque o Flamengo não chegou no patamar salarial que o staff ali entendia ser o bom, né? O que o staff gostaria que o Gerson recebesse. Então, na diminuição da multa salarial, é o que a torcida ficou com raiva, porque você diminuiu a multa e já tinha um interesse. Então, diminuiu a multa até onde o cacife de algum clube poderia pagar e o jogador sairia da equipe. É essa a revolta. Só que, eu pontuei o segunda-feira e eu vou falar novamente. A questão esportiva, acho que a gente não precisa discutir. Sim. A questão esportiva, para mim, o Gerson perde. Porque aqui ele estava jogando no Flamengo, era capitão do time e era a vitrine, tá ali na cara do gol para a seleção brasileira. Mas na questão financeira, e eu recebi mensagens desse tipo também, o Flamengo está vendendo um jogador de 28 anos por 25 milhões de euros à vista. O valor é alto. Você não consegue, não tem isso. Eu acho que o Mendel... Ô, Mendel, você chamou também? Chamei para colocar um outro ponto. A gente tem realmente essa informação de que na negociação o Flamengo não chegou no teto salarial que o Gerson gostaria, por isso houve essa redução da multa. Mas também a gente tem informação que o staff do Gerson ficou muito... É isso aí, torcida do Mengão, bora aqui para mais uma notícia. Flamengo chega aos Estados Unidos e Brasil já tem seus 4 times na Copa do Mundo de Clubes. O torneio da FIFA começa neste sábado e Rubro Negro estreia na próxima segunda-feira. Agora sim vai começar, o Flamengo desembarcou na manhã desta quinta-feira em Atlantic City, na Pensilvânia, e completou o time dos brasileiros nos Estados Unidos. Botafogo, Fluminense e Palmeiras já estavam em solo americano. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA começou neste sábado com o Al-Ahly e Inter Miami, e o Rubro Negro começa nesse sábado, na verdade, né? E o Rubro Negro estreia na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. Um dos primeiros jogos do Flamengo na fase de grupos serão na Filadélfia, mas o clube escolheu como base uma cidade litorânea e cerca de 1 hora de distância, apesar de ser a terra dos cassinos, a Las Vegas da Costa Leste. Como é conhecida, a região tem a calmaria do interior e permitirá uma preparação tranquila. O rubro-negro usará instalações da Universidade de Stockton. A delegação rubro-negra nos Estados Unidos conta com 31 jogadores, mas só 29 vieram no voo fretado do Rio de Janeiro. Os outros 2, Matheus Gonçalves e João Vitor, estavam no Egito com a seleção brasileira do Sub-20 e foram direto para o país. Com o grupo completo, o primeiro treino já será nesta quinta-feira. Envolvido em questões com seus principais jogadores, Gerson às vias de ser negociado com o Zenit e Bruno Henrique denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal, o Flamengo se prepara para a estreia na próxima segunda-feira com mais 3 treinos, depois desta quinta na Universidade de Stockton, que fica na Nova Jersey. O rubro-negro chegou aos Estados Unidos com a mala cheia, trouxe 3 toneladas de roupa ao todo, isto porque diferentes uniformes de treinos na véspera dos jogos da FIFA restringe exposição de patrocinadores nas camisas e peças do time, apenas patrocínio master e de manga são liberados. É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.